Olá, irmãos. Um abraço a todos nesse momento de reunião em torno do Evangelho. A gente agradece ao Vinha de Luz, aos companheiros de trabalho, de jornada, de entendimento, por essa oportunidade da gente estar aqui para fazer uma reflexão em torno do Evangelho. Meu nome é Terezinha Ribeiro, eu sou da Congregação Espírita Cristã e, como vocês, estamos todos juntos nesse momento tão complicado, que a gente está passando, mas com a certeza de que tudo vai passar, porque tudo passa. Graças a Deus. Nós vamos iniciar a nossa reunião, como sempre, fazendo a leitura de uma página de preparo para a gente poder fazer a nossa prece, Então vamos lá, do livro Fonte Viva, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 87. Recebestes a luz? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para a identificação pessoal na estatística da igreja que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número de cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos os aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que a semente auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma, a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Vale-te dar revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênção para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Então, com essa leitura, nós vamos abrir os nossos corações, pensar em Deus, que é nosso Pai, e agradecer a essa divina luz que é força do céu ao nosso lado, pedindo que nos oriente, que envolva a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos nessa luta diária para tentar nos melhorarmos a cada momento. Que os bons espíritos, mas principalmente Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso guia, nosso mestre, nos envolva hoje, agora e sempre. É bem interessante essa página, eu vou até deixar aberta aqui, porque ela tem tudo a ver com a lição que nós vamos estudar hoje, que nós vamos refletir, fazer uma reflexão. A lição que nós vamos estudar hoje está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E antes de nós entrarmos exatamente no capítulo, no versículo, no item, que é o que vai ser objeto do nosso estudo hoje, que é o item 11 e 12, não são os que gozam saúde, que precisam de médico.
A gente vai falar um pouquinho a respeito desse capítulo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? Onde os espíritos, eles vêm nos fazer com que a gente faça uma observação que justamente parece um contrassenso, né? Vinde Jesus, para a gente não colocar a candeia embaixo do alqueire, quando o seu próprio evangelho, na maioria das vezes, nas grandes lições que trouxe para a humanidade, vem em forma de parábolas, que são aquelas que vão ser compreendidas com o passar do tempo, com o crescimento intelectual e moral dos homens. A gente sabe que muitas das vezes, dos ensinamentos de Jesus, durante um momento lá no cristianismo, né, nascente, inicial, ela tinha uma abordagem. E que hoje nós já podemos compreender, e como diz a página, não só dentro da doutrina espírita, que a gente fala que é o Consolador prometido, mas dentre todas as consciências, porque nós crescemos, nós evoluímos, nós temos outros meios, não só a nossa fé sem raciocínio, a nossa fé pura, mas a fé raciocinada, que vem nos esclarecer a respeito desses ensinamentos que Jesus lá atrás colocou por parábolas. Que na realidade, vamos dizer assim, de uma maneira, a gente pode entender que naquele momento a candeia estava embaixo do alqueire, né? E aí os espíritos vêm falar pra gente que na realidade isso aconteceu de uma maneira proposital, que foi justamente todas as verdades não, né? Não existe verdade total. Mas a verdade, uma parte da verdade, né? Aquela que nos interessa para o nosso crescimento moral como seres espirituais, seria revelada realmente aos poucos. Ela foi revelada na época de Jesus, mas que nós só compreenderíamos mais tarde, quando tivermos, vamos dizer, até nesse estágio em que nós estamos, né? Onde o intelectual, a nossa asa do intelectual, ela já está assim, bem aberta, e só nos resta a asa moral, aquela que é justamente para que nós pudéssemos colocar no nosso dia a dia e crescermos realmente como espíritos. E aí, dentro desse capítulo, ele coloca, aí vai para a nossa reflexão de hoje, né? Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Eu gostaria, assim, de falar, eu vou ler para vocês o versículo de Mateus, onde está essa passagem no Evangelho, que está lá em Mateus capítulo 9, versículos de 10 a 12. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. E aqui no nosso livro do Evangelho, ele vem se reportar principalmente a mediunidade, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque aí, vamos dizer assim, ele fala exatamente, pela minha reflexão, pelo meu entendimento, ele fala principalmente a nós espíritas, que temos o conhecimento da mediunidade e a praticamos, né? Porque a gente sabe que a mediunidade em si, ela é dada, é uma faculdade inerente ao homem. E ela se trata de uma mediunidade, de uma faculdade física, que tem a ver com o nosso corpo físico. Então, todos os homens a possuem. E mas o que a gente percebe? É que muitas das vezes a gente volta aqui, né?
quando a gente recebe a luz, não importa onde nós estamos, a gente pode estar em qualquer templo, no templo católico, no templo evangélico, no templo umbandista, ou até mesmo em templo nenhum, porque ela é inerente ao homem. Então, onde quer que ele esteja, ele carrega essa luz, ele carrega essa faculdade, ele vai carregar, na realidade, no seu dia a dia. Quando nós temos conhecimento, quando nós temos um manual, a gente pode colocar que nós espíritas, e todos aqueles, não só aqueles que estão dentro dos templos espíritas, né? Que a gente fala assim, onde se estuda a codificação dada por Kardec. Mas em todos os outros, quando a gente tem noção de que nós temos uma faculdade e que nós temos uma luz que nós podemos utilizá-la, a gente vai utilizar a mediunidade da maneira correta, como sendo uma luz. Porque aí a gente vai lembrar de uma passagem, eu não lembro agora em qual livro do Chico, que nós temos, e que Emmanuel fala que a mediunidade pode ser comparada a uma enxada. É uma ferramenta e ela pode servir tanto para trabalhar a terra, que nos vai dar um alimento necessário para a nossa vivência, como ela pode ser utilizada como uma arma. Então, e que vai nos trazer prejuízos futuros e até no presente. Então, quando ele fala aqui que a gente precisa perceber a aplicação que cabe, né? E quando Jesus fala que não são os que gozam de saúde que precisam de um médico, ou seja, o médico é Jesus. A mediunidade é um instrumento de que ele usa para que nós possamos compreender a nossa vida. O que fazemos, de onde somos, para onde vamos, né? De que maneira a gente pode se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. De que maneira a gente pode se relacionar conosco mesmos. De que maneira a gente pode se relacionar com as consciências que estão ao nosso lado e que nós não vemos pelos olhos da carne, mas que nós podemos perceber pelos olhos do Espírito quando nós temos isso. E aí vem a assertiva de Jesus, né? De que para aqueles que são mais doentes, mais instrumentos para que ele possa se melhorar. E a mediunidade para nós espíritas, principalmente para nós espíritas estudiosos, aqueles que estamos comprometidos com o estudo da doutrina, com o estudo da mediunidade para nosso crescimento. Não como aqueles que estudam para dar aula, né? Porque a gente não precisa de professores na doutrina espírita. A gente necessita de pessoas que vivenciem a máxima do Cristo. Amar ao próximo como a ti mesmo, ter disciplina, ser um exemplo para si mesmo, colocar a cabeça no travesseiro à noite e pensar: hoje eu fui melhor do que ontem, hoje eu já não cometi os mesmos erros que eu cometia ontem, há uma semana atrás, há um ano atrás, há 10 anos atrás. Os meus objetivos hoje estão pautados naqueles objetivos que o Cristo apontou para a gente. Eu ainda não consigo colocá-los todos, mas eu faço um esforço, né? O verdadeiro espírito é reconhecido pelo esforço que faz para se melhorar a cada dia, para passar por cima das suas más tendências, porque todos esses nós temos. E quando se fala da mediunidade, porque a princípio a mediunidade, aí a gente vai compreender por que o Livro dos Espíritos vem trabalhando, vem gritando para a gente essa questão de que nós somos doentes, né? O médium, quanto mais ostensivo ele for, mais problemas ele deve ter criado no passado. E aí a misericórdia divina coloca nas mãos dele um instrumento que vai fazer com que, bem aplicado, ele realmente tenha redenção.
ele consiga passar por essa encarnação fazendo o melhor dele. E aí a gente imagina assim, né? Principalmente porque vamos fazer um paralelo lá com aqueles objetivos principais da vida de Jesus na Terra, né? Ou com as perguntas filosóficas que surgem para todos os homens, né? De onde venho, quem sou, para onde vou. Os objetivos principais de Jesus, fazer com que a gente percebesse Deus como um Pai de amor e bondade. Pai. Então, compreender que todos nós somos irmãos. Compreender que nós somos imortais, que nós temos a imortalidade, que nós temos aí, vamos dizer, essa eternidade, né? O infinito, eterno, infinito só é Deus. Mas a gente, dentro de uma noção, a gente pode dizer que a gente tem aí milhões, bilhões de anos à frente, né? Dentro da nossa contagem, da nossa percepção, para nos melhorarmos. Mas que nesse momento é o momento crucial. Essa encarnação é a mais importante de todos nós. E aí a gente coloca, quando a gente tem, vamos imaginar, vamos fazer um paralelo, para aquela pessoa que nunca ouviu falar da mediunidade, que nunca ouviu falar da influência que os espíritos podem ter na sua vida, que nunca ouviu falar que na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Por quê? Não porque isso seja uma coisa ruim ou uma coisa muito boa, não que nós não tenhamos o livre-arbítrio, mas porque nós somos consciências pensantes e que vamos interferir uns na vida dos outros de uma maneira crucial, porque nós percebemos que nós influenciamos tanto os encarnados que convivem conosco, como influenciamos os desencarnados. E aí vamos pensar na aplicação disso na nossa vida. Quando você não conhece isso, você vive como se não tivesse amanhã. Quando você não sabe da imortalidade da alma, quando você não compreende todo o contexto que pode se modificar no seu dia a dia, quando você sabe que você é um espírito imortal, que você não é só carne, que você vai desencarnar, que você vai deixar o corpo físico e que você vai continuar vivendo. Só que naquele outro lado de lá, você não vai ter nada de material. Então aqui nós cuidamos da nossa alimentação, nós cuidamos da nossa vestimenta, nós cuidamos da nossa casa, da nossa segurança. Mas e do outro lado? Como que isso vai ser recebido do outro lado? Aqui nós trabalhamos, nós gastamos, ganhamos o nosso dinheiro. Mas será que a gente perde um tempo excessivo da nossa vida só com isso? Porque quantos de nós, e aí a gente vai falar, né? A gente pode colocar no nosso contexto, no nosso dia a dia, quantos irmãos nossos a gente vê, quantas vezes nós fazemos isso? A gente perde um tempo, não, o meu trabalho é mais importante. O meu filho, ele vai ficar o tempo todo na creche. A gente vê pessoas colocando, né? Às vezes tem a necessidade, porque a gente sabe que a gente tem a necessidade material. Mas às vezes a gente vê que é uma coisa excessiva. Nós colocamos para os outros a responsabilidade da criação dos nossos filhos. Ah, isso é até chato da gente falar, porque todo mundo sabe disso. Mas o que a gente faz realmente para modificar essa circunstância? Quantas das vezes a gente coloca os problemas da nossa casa embaixo do tapete e a gente coloca o que a gente vai precisar de material, a gente coloca o trabalho, a gente coloca tudo isso em primeiro lugar. A gente vê muitas das vezes, meus irmãos, que quantos de nós que a gente já tem, eu vou falar de mim, né? Quantas vezes eu na hora do evangelho no lar, eu falo assim, ah, não, mas eu marquei isso para essa hora, eu esqueci do culto do evangelho no lar. Então, qual é a importância que realmente eu dou àquele momento com todo o conhecimento que a gente tem, que a doutrina espírita nos faculta? E aí é essa questão que ele fala aqui, né? Da mediunidade, de como isso é importante, o que eu faço com todas essas consciências que convivem comigo e que chegam para mim e
vai soprar no meu ouvido, vai me conduzir por situações que não estão de acordo com aquilo que Jesus falava. Porque Jesus é meu guia. Ele é o modelo da humanidade. Se eu tenho Jesus como modelo da humanidade, eu poderei fazer, né, modelo da minha vida, meu mestre, meu guia. O que eu preciso para poder fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais? O conhecimento de todas as ferramentas que eu tenho no meu poder para que eu possa me modificar e modificar aquilo, a estrutura daqueles que me rodeiam. Mas a insensatez, a vaidade, o orgulho, a ganância, o materialismo faz com que muitas das vezes eu utilize tudo isso em meu proveito próprio. Aí a gente pode colocar como exemplo, né, aquela pessoa que muitas das vezes tem uma situação financeira muito boa e que utiliza parte daquilo, ela sabe que aquilo ali veio como merecimento, veio do seu trabalho, mas que ela utiliza, além dela utilizar para ela própria, para poder se organizar na sua vivência, ela utiliza uma parte daquilo ali em favor dos nossos irmãos. Por quê? Porque o nosso modelo, o nosso guia, a luz que nos guia, que a gente sabe da importância dele, fazia dessa maneira. Então, da mesma maneira que eu quero seguir, né, os ídolos da música, dos esportes, eu vou seguir também aquele que vai fazer com que eu me melhore moralmente. Ah, isso é fácil, Terezinha? Não é fácil. É difícil. Porque nós ainda estamos apegados a tudo isso que nos rodeia, né? E aí, quer dizer, então ele fala aqui, quando ele tem um pedaço aqui que eu achei bem interessante, né? Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com o Espírito, quem ousaria pretendê-la? Caminho difícil. Porque é um caminho difícil aquele que nos convoca a ser igual a Jesus, não é? É um caminho difícil. Você tem que renunciar a tudo. Você tem que ser brando. Você tem que ser misericordioso. Você tem que ser justo. Você tem que olhar o outro e não julgá-lo. Não era isso que fazia Jesus? Isso é que nos tornaria digno. Porque o exemplo de dignidade que nós temos é Jesus. Então, se só a ele fosse concedida essa faculdade, quem estaria apto? Nenhum de nós. Então, a mediunidade, essa faculdade que você tem de se comunicar com os espíritos, comunicar com Deus, vamos colocar até para as pessoas que não são espíritas, né? E que ainda não conseguem compreender essa faculdade, mas ela sabe que ela tem o Espírito Santo, conforme falou a nossa mensagem aqui. Se ela já recebeste o Espírito Santo quando crestes, quantas pessoas têm a convicção e a gente aplaude? Porque naquele momento ali é o Espírito Santo, é aquele que traz a mensagem de Cristo naquele momento para ele, dentro da concepção dele, dentro do conhecimento dele, dentro da confiança e da fé dele, que é realmente o que vai fazer com que nós sejamos melhores. Quando aquele nosso irmão, né, ou seja, todos esses que estão e que têm essa faculdade, tem que compreender esse instrumento como um instrumento de crescimento, que não vai fazer com que você cresça materialmente. Porque o reino dos céus, ele não é material. Tudo que você tem de material, você vai deixar aqui.
e também todas as suas mazelas. Se você souber usar todas essas ferramentas que Jesus nos oferece, que Deus na sua bondade nos oferece, para que a gente possa se melhorar a cada momento, a cada dia. Então, que nós possamos compreender. E aí, a gente fala da mediunidade, né? Que aqueles que têm os dons mediúnicos com mais relevância são realmente aqueles que mais precisavam. Até porque a gente sabe da responsabilidade que nós precisamos ter com isso. O médium, quanto mais ostensivo ele é, mais cuidado ele precisa ter com as suas ações, com os seus pensamentos. Todos nós precisamos ter esse pensamento, né? Quando você não tem dom ostensivo nenhum. Eu não vejo espírito, eu não escuto espíritos, eu não tenho essa mediunidade ostensiva. Mas você pensa. Então, veja bem, se você não precisa ver, se você não precisa escutar, é sinal que você já está apto a pensar bem. A pensar e a poder agir no bem. Então, mais responsabilidade também nós temos. Mas o que acontece? O que eu ia falar lá atrás, e que eu acho que aqui a gente vai falando, e é que quanto mais, olha a bondade divina, a providência divina colocando, que se você vê espíritos, se você escuta, se você tem condições de se comunicar com ele de uma maneira, né, ostensiva, como que você não vai acreditar na vida após a morte? Então é mais uma possibilidade, é mais uma razão para você se melhorar. Porque se antes você não se melhorou dessa maneira, agora está ali, está do teu lado. Então, meu irmão, vamos aproveitar. Vamos aproveitar que eu vejo espíritos. Eu me vejo. Vamos aproveitar que nós escutamos os espíritos. Então, é uma maneira de você perceber, existe alguém além de mim que eu não posso ver com os meus olhos. Então, olha o que eu trilho. E aí vem lá que vai casar direitinho com aquela proposta do Cristo, de que você precisa se melhorar, de que o reino dos céus, ele não é um reino material, é um reino que você vai construindo dentro do seu coração, porque você é imortal. E ele trouxe essa comprovação pra gente com a própria vivência dele, quando ele voltou da morte do corpo físico. Ele vem nos colocar a oração, a existência de Deus, como um pai que em todos os momentos está ao teu lado, através dos momentos em que ele trouxe para a gente a oração. Em todos os momentos a gente vê a oração com Jesus. Então, quem somos nós? Pobres, pequeninos, ainda cheios de defeitos, que a gente não dá o devido valor à oração. E aí, como sempre, a gente precisa colocar tudo isso aqui também. Aqui ele vai falar exatamente da mediunidade. Mas a gente pode utilizar essa reflexão. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? A gente pode colocar no nosso dia a dia, na nossa vivência, com todas as situações que acontecem no nosso mundo. Vamos colocar exatamente no nosso país, com os nossos irmãos, né? Quando a gente fala de médico, a gente fala daquele que pode curar, daquele que pode dar um remédio salutar. Muitas das vezes não para você se curar totalmente, mas para você se melhorar. Você vai se melhorar com um determinado remédio. Então, aqueles que já conhecem a palavra, eles precisam em todos os momentos estar se colocando nessa condição de médico, daquele que dá o remédio salutar para o irmão que está ao lado, e que muitas das vezes não estão gozando de saúde. Vamos colocar no nosso dia a dia, materialmente falando, aqueles que não gozam de saúde, muitas das vezes podem passar por nós
e ser aquele ladrão, ser aquela pessoa que não tem compreensão com o outro, ser aquele assassino. Quantas situações a gente vê ser aquela pessoa rude, ser aquela pessoa má, cruel, que ainda não tem um olhar para o outro, um olhar fraterno. Então a gente precisa saber qual vai ser o remédio dele. O remédio dele vai ser a incompreensão? Vai ser pagar com a mesma moeda? Não. O remédio dele vai ser tudo aquilo que nós, que já sabemos do Evangelho, nós que já nos debruçamos, nem que seja um tantinho da nossa vida, para fazer uma reflexão a respeito daquilo que Jesus trouxe pra gente. Eu lembrei de seu João Maceió agora. Seu João Maceió que fala assim, depois que você entra, quando você passa pela porta de um centro espírita, né? Que você adentra um centro espírita, você já não tem mais desculpa de dizer que não conhece Jesus. Porque aquele Jesus que estava lá atrás e que nós dizíamos que a gente não entendia, hoje a gente já não tem mais desculpa. Então eu não tenho desculpa para dizer que a pena de morte vai ser a solução para aquele meu irmão que cometeu um delito. Eu não tenho mais como dizer que o aborto é a solução para um ato impensado, não sei, esquecido da nossa parte. Eu já não tenho mais solução para dizer que aqueles que não gozam de saúde não merecem a piedade, que não merecem o arrependimento. Eu não tenho mais condições de fazer isso. Depois que eu estudei um pouquinho do Evangelho de Jesus, seja em que denominação nós estejamos, depois que nós tivemos consciência disso, que nós tivemos esse contato, a gente já não pode dizer que Jesus não está no meio dos doentes, dos viciados, dos assassinos, das prostitutas. A gente já não pode mais dizer isso. Porque na realidade, se em algum momento, né, alguma atitude e assim, é horrível para todos nós, Jesus, como sempre, ele vai ver a semente que aquela pessoa tem de bom, de boa. Aí a gente pode lembrar de outra passagem, né, que eu não sei se está nos evangelhos ou se é alguma história de Chico em relação à doutrina, que ele fala daquele momento em que ele passa e vê um cachorro, né, o cadáver de um cachorro morto no meio da estrada. E aí todo mundo, né, faz aquela cara, ai meu Deus, que cheiro horrível. E ele olha e fala, nossa, que dentes lindos. Essa tem que ser a nossa visão, sempre. Todos nós temos defeitos, mas todos nós temos qualidades. E as nossas qualidades é que precisam ser evidenciadas. Não estou aqui falando que nós não devemos fazer a correção de que uma pessoa que fez qualquer ato ilícito, ela tem que ter um castigo, né? Vamos colocar assim, um castigo, uma repreensão da nossa parte. E eu acho também que, vamos colocar assim, botei até o eu acho, né? Em algum momento ela vai ter que se reverter, ela vai ter que recolocar aquilo no lugar. Mas quem somos nós para julgar e dar a sentença final? Dizer que ela não precisa. E aí, para a gente finalizar, né? Que ela não precisa do Evangelho. Mas o que é o Evangelho, Terezinha? Ela precisa que eu vá lá com o meu livro, mostre a Bíblia, mostre o Evangelho segundo o Espiritismo para ela? Isso, não é Evangelho. Evangelho é vida, Evangelho é ato, Evangelho é consciência. Qual o Evangelho que ela precisa? Da nossa oração, da nossa compreensão, da nossa mansuetude, da nossa confiança em Deus, de que Ele é Pai de todos nós.
e de que Ele cuida de todas as ovelhas dele. Então, todas essas situações, todas essas coisas que a gente vai desenvolvendo dentro de nós, é o Evangelho. Porque nós somos o Evangelho. Não é isso? Nós somos o Evangelho. Vida. Não é só um livro que daqui a pouco vai estar deteriorado. Só que passa. O Evangelho que Jesus quer que a gente coloque em prática, o Evangelho que Jesus quer que a gente vá mostrar para aqueles que estão doentes, somos nós mesmos. São as nossas ações, é o nosso sentimento, é o nosso carinho. Então, meus irmãos, recebestes a luz. Todos nós recebemos a luz. A luz é como o sol, ele nasce todos os dias, né? Dentro da nossa visão. O sol nasce, ele está aí todos os dias, nos esquentando, trazendo para a gente a vida, seus raios que vão vivificar, vão nos dar saúde. E essa luz que nós recebemos é o Evangelho de Jesus. Então, precisamos ser sol. Precisamos emanar a energia que o Cristo emanava lá atrás. E para isso nós temos um manual. Para a gente saber como que a gente vai colocar para fora tudo aquilo que a gente tem de bom dentro de nós. Mesmo sabendo que em alguns momentos a gente erra, que em alguns momentos a gente, vamos dizer assim, né, pisa no momento errado. Mas nós somos luz. Todos nós recebemos a luz onde quer que nós estivermos. Essa candeia de Jesus, ela já não está mais embaixo do alqueire para todos nós. Que recebemos o Espírito Santo, que recebemos os bons espíritos, que recebemos Jesus na nossa vida como nosso modelo e guia. Então, que nós possamos, né, nos sentarmos à mesa, não como esses doentes que não gozam de saúde espiritual, mas que nós possamos nos cuidar com o alimento diário da oração, com o alimento diário da nossa consciência, da nossa reflexão em torno daquilo que nós precisamos mudar e que nós sabemos que podemos mudar. Eu espero que a gente tenha conversado direitinho, né? Eu vou, para a gente terminar, ele fala assim, o bom médio, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Olha, né? Quer dizer, então, o bom médio é aquele que é simpático aos bons espíritos. Falei ali atrás, nós somos o Evangelho. Que Evangelho nós estamos lendo todos os dias? Que Evangelho nós estamos divulgando todos os dias para nós mesmos e para os outros que estão ao nosso lado? É só dessa maneira que a gente vai ter assistência sempre, né? Como ele fala aqui, somente deles tem assistência. Porque nesse momento nós não vamos ser quando ele fala aqui, né, é interessante, né, a assistência, é eles que vão nos assistir, mas isso não significa que nós não estaremos com os nossos irmãos desencarnados que precisam muito também. Então que nós sejamos esse farol sempre aceso de bondade, mas principalmente de boa vontade de nos melhorarmos, na certeza de que Jesus está no leme sempre, inclusive nas nossas dificuldades. Então, meus irmãos, a gente agradece mais uma vez aos amigos do Vinha de Luz e na certeza de que em breve estaremos juntos, né, fisicamente, porque a gente sabe que o movimento espírita, ele está junto
na consciência, na certeza de que estamos fazendo o melhor, nos distanciando nesse momento, cuidando daqueles que são mais frágeis. A gente sabe que os mais jovens são mais fortes, então tem mais resistência a todos esses vírus que estão aí nos rodeando, né? E que a gente precisa cuidar desse momento, daqueles que têm mais dificuldades, que são mais frágeis. Então, que nós possamos sempre nos reunirmos em coração, em oração, e pedindo a Deus que isso passe de acordo com a sua vontade, de acordo com o nosso merecimento, e que em breve estaremos todos juntos. Então, muita paz. Vamos agradecendo a Deus, que é nosso Pai, a Jesus, que é nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muita paz a todos vocês. Um abraço e muito obrigada.